A paz do Senhor Jesus, querido amigo, amiga, irmão, irmã, você que nos acompanha aqui na EBD Ágape. Esse é o trabalho que nós desenvolvemos na nossa igreja, principalmente aqui no canal do YouTube, youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Temos outros tantos episódios aqui. Hoje vamos começar o livro de Daniel. Vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos esta palavra, nós não teríamos Jesus Cristo ao seu lado para interceder por nós. Nós não teríamos o nosso amigo Espírito Santo dentro de nós, falando conosco, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é. O Senhor é. Sempre o Senhor não tem passado, não tem futuro. Todo tempo é teu, tudo é teu. O Senhor já criou todas as coisas. O Senhor já viu todas as coisas. Não existe nenhuma novidade e tudo que se passou para nós, eu sei que o Senhor pode trazer lá de trás e colocar no nosso presente. Muito obrigado, Senhor, por essa magnitude. Muito obrigado pela plenitude do Senhor em ser Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu não consigo expressar como eu te vejo, Pai. Eu só tenho essas palavras para dizer que o Senhor é pleno, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é. O Senhor é. Muito obrigado porque o Senhor é o meu Pai. E a todo instante eu posso contar contigo. Aquelas coisas que aconteceram no passado um dia e o Senhor precisa que eu resgate no tempo que o Senhor entender que eu posso viver novamente, eu sei que o Senhor trará. Aquelas coisas futuras que hão de vir para mim como futuro, está nas tuas mãos já pronto. E eu sei que a hora que o Senhor encontrar em mim um coração pronto, o Senhor colocará na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por essa plenitude que o Senhor coloca ao meu favor, ao favor de Breno, ao favor de Daniel e Marina. Senhor. Muito obrigado, Pai, ao favor de todos da Escola Bíblica, ao favor de todos da nossa Igreja Ágape, a favor de todo o corpo de Cristo na terra. Que o Senhor nos ensine cada dia mais, Senhor, a servir, a adorar e a usufruir da Tua plenitude. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, vamos ler Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Glória a Deus. O verso 4, eles foram eleitos, né? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, tal, que escolhessem jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ponto. Esses homens que serviam a Deus, que tinham uma cultura do reino, foram observados como algo desejável. E aqui eu já deixo uma pergunta para você. As pessoas hoje, independente do credo, elas têm você como algo desejável? A minha e a sua conduta nos fazem desejáveis? Segundo ponto, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Existe, irmãos, uma cultura cristã, existe uma cultura judaica e existe uma cultura celestial. A cultura judaica, ela está lá na primeira aliança. A cultura cristã é composta de atos e práticas da primeira aliança e uma cultura já com hábitos e práticas conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu trouxe a cultura celestial já para trazer para você a ideia de que não entre nesse ambiente de divisão do que é de Deus. Porque quando a gente divide algo que Deus nos deu por completo, eu perco algo de Deus por causa de um hábito do homem de querer dominar todas as coisas. E Deus nos deu apenas o que está aqui na terra para dominar. O que está no céu, nós não dominamos. Nós nos submetemos à autoridade de Deus e sobre aquilo que Deus tem autoridade, Ele nos dá autoridade. Então, quando nós entendemos que nós temos uma cultura celestial, nós saímos do ambiente humano. Eu quero colocar você agora num nível além, de que você não rejeite nada da primeira aliança, nem da segunda aliança. Queira tudo. E é possível ter tudo isso porque nós temos o Espírito Santo, que é a porção direta de Deus dentro de nós, para termos acesso a tudo, inclusive aquilo que a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração não viu, não sentiu, não percebeu. Deus é soberano, pleno, e aí eu volto para a cultura e da fala dos caldeus. Esses homens desejaram homens nobres para o desenvolvimento da cultura e da língua deles.
e, por consequência, da adoração que eles faziam, que eles eram politeístas. Cuidado com os hábitos que você tem tido e com aquilo que você tem falado, porque isso vai dizer para quem você vai prestar adoração, para quem você vai prestar culto, ok? O livro de Daniel trata de cultura. Daniel, se eu não me engano, participa da primeira onda de exílio, né, do Nabucodonosor, quando a Babilônia invade Israel. Esse povo, o Daniel e seus 3 companheiros, eles estão deixando a porção de terra onde estava se desenvolvendo ali o reino de Israel, e ele é colocado agora para estar debaixo de um outro reino. Então, o livro de Daniel que pode nos ajudar muito a gente entender como se comportar quando estamos debaixo de outros reinos. O Brasil, por exemplo, não é o reino de Deus. O Brasil não tem um governante que seja Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Deus não tenha constituído as autoridades. Deus, ele coloca autoridades em todos os lugares, a autoridade vem de Deus, mas nós estamos debaixo de um outro tipo de organização estatal com suas próprias leis. E o livro de Daniel ele vai mostrar a consciência de Daniel e de seus amigos quando estão debaixo de um reino que não é o reino de Deus. No Novo Testamento nós vamos ver Paulo orientando as pessoas a seguirem as leis daquele reino, para que você estude, para que você se desenvolva e que você possa usar essas ferramentas como ferramentas para abençoar esses outros povos. Você tem a submissão e obediência ao reino de Deus e você também consegue se desenvolver nesses outros reinos e ser luz, literalmente, para as pessoas que não conhecem a Deus. E o nome Daniel significa justiça de Deus ou Deus é justo. E isso tem que bater no nosso coração e a gente tem que se perguntar, nós agimos com justiça? E quando eu falo de justiça, Daniel, ele se submete a todas as leis que tem colocadas pelo rei de Babilônia. Ele se submete à autoridade do rei de Babilônia até o ponto em que aquela lei vai ferir a lei maior que a lei de Deus. Estamos nos aproximando dos impostos e de outras leis que existem no Brasil, e a pergunta é, essas leis são contrárias às leis de Deus? Se não são contrárias, a gente tem que obedecer. Então, que a gente possa olhar o livro de Daniel e aprender com o homem santo de Deus, aprender a como se comportar e a saber separar muito bem aquilo que é reino de Deus e aquilo que não é reino de Deus, mas que estamos debaixo também. E aí, Brenão, no verso 5, determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ela bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E a gente tem uma grande questão sobre beber ou não o vinho, né? Gente, tem irmãos que podem beber vinho, tem irmãos que não podem beber vinho, tem irmãos que podem ir evangelizar no carnaval, tem irmãos que não podem ir evangelizar no carnaval. Tem irmãos que podem evangelizar nos bares, tem irmãos que não podem evangelizar nos bares. O problema não está no vinho, porque nós já vimos que tem homens de Deus que bebem vinho e homens de Deus que abdicaram dessa liberdade de beber vinho. Acusaram Jesus, né, de beberrão, porque os discípulos de Jesus bebiam vinho. E eles até compararam com os discípulos de João que não bebiam vinho. Então você vê que homens de Deus bebiam e outros não. E qual é o certo? O certo é o que o Espírito de Deus fala ao seu coração. E você sabe qual é o certo. O reino de Deus, diz a palavra do Senhor, não é comida nem bebida. Exatamente. Alegria, gozo no Espírito Santo. E para ter gozo no Espírito Santo, eu não preciso estar com a barriga cheia, eu não preciso ser alegrado pelo vinho, eu não preciso da conta bancária cheia de dinheiro, eu não preciso de uma vida que eu tenha os meus desejos sexuais atendidos. Tudo isso, gente, pode fazer parte da sua vida? Pode. Mas essas coisas Deus nos entregou. É para nós governarmos. Mas se a gente não pode ter governo sobre elas, nós não podemos nos relacionar com elas, senão elas vão nos governar. Aí vou compartilhar com você um mistério. Eu fiz recentemente o propósito que Daniel fez e eu tenho o hábito de consumir mel. Só que eu já estudei algumas coisas e no processo de embalsamamento de egípcios, eles usavam mel. Na culinária deles, usava-se muito
o mel. O mel é uma iguaria fina. E o Espírito Santo me incomodou para que naqueles 21 dias eu não ingerisse mel. Para você ver como ele é delicado. Ele não está preocupado com as nossas coisas menores dos homens. Ele está preocupado com que nós estejamos cada vez mais próximos de Deus. Eu acho muito bonito, até porque é algo que eu tenho dificuldade de fazer. A gente não deve, quando tem dificuldade de fazer algo, estar menosprezando o que outra pessoa faz. Perfeito. Alguém faz ações em direção a Deus, ele é servo de Deus e quem recebe é Deus. Não cabe a um outro servo estar julgando. Eu tenho uma dificuldade em qualquer tipo de jejum. Isso não quer dizer que eu não faça. Assim, o Tá propósito, bom. Daniel, das pessoas retirarem alguns alimentos, eu aprendi com homens de Deus de que o propósito ele não poderia ser somente uma dieta. E é nisso que eu tenho dificuldade. Fazer a dieta para mim é fácil. Separar o tempo junto com a dieta para oração e busca de Deus, para mim é mais difícil. Ou seja, associar a dieta a isso. Eu tenho uma dificuldade quanto a isso. Brenão, na sua confissão, você entrou num ponto que a gente precisa compartilhar com os irmãos. Show. Irmãos, se você tem dificuldade em jejuar, em cumprir um propósito mais rígido, faz o que dá para você fazer, Deus vai receber. Basta você manter o propósito. Você, muitas vezes, vai sentir o Espírito Santo de Deus e tirar um cafezinho depois do almoço. E eu fiz isso. É impressionante como parecia que o meu almoço não tinha acabado. E eu não tinha o prazer depois do almoço. Foi uma experiência muito edificante para mim. E por isso eu te motivo a estabelecer propósitos com Deus. Pode não ser tão humanamente sacrificante como você vê outros irmãos fazerem, mas é a sua vida com Deus, tá bom? Você tem a sua particularidade com Deus e ele recebe a sua oferta. Que Deus te abençoe para você ter essa vida com propósitos com Deus. E eu quero aqui dizer que eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso. Deus, ele colocou presentes na igreja, presentes nas pessoas, para que nós possamos andar juntos e dar as mãos. Além de admirar, eu vou tentar contribuir com algo aqui em relação ao propósito de Daniel. E que de repente pode ampliar o conceito de propósito de Daniel na sua vida. Aqui a gente está vendo que quando o chefe dos eunucos ele vai dar um outro nome para Daniel e para os seus amigos, pode haver uma tentativa de suprimir o que Deus colocou nesses homens. E para Israel, e até o seu nome tem a ver com Deus. Isso. Então há uma tentativa de fazer você virar parte daquele mundo e deixar de fazer parte do reino de Deus. O nome deles é lindíssimo. Daniel é a justiça de Deus, é a justiça do Deus de Israel. Azarias é o Deus de Israel nos ajudou, ele nos ajuda. Ananias é o Deus de Israel, é gracioso. E o Michael é quem é como Deus. Quem é como o Senhor? A existência desses homens, o nome, o povo de Israel, ele recebeu de Deus algo. A cultura deles, eles receberam do Senhor. Como nação, eles foram inventados por Deus. Eles não são uma nação que foi escolhida por Deus. Deus inventou a nação de Israel e colocou uma nação no meio do mundo para que ele pudesse ser exaltado, para que as pessoas pudessem olhar aquela nação que tem menos do que 1% da população mundial e por volta de 25% dos prêmios Nobel. Para que chamasse a minha e a sua atenção, para que a gente pudesse ser salvo, para que eles pudessem ser luz entre os gentios. Não porque Deus tem seus escolhidos, mas porque Deus escolheu a cada um de nós. E quando eles são tomados por outro povo, há uma tentativa de destruir aquilo que Deus fez. E essa tentativa é de colocar nomes que exaltavam outros deuses. Nomes que exaltavam deuses pagãos e que apagariam a história do Deus de Israel. Mas a palavra de Deus diz que sempre há remanescentes judeus que vão levar o nome do Senhor. Isso está na minha e na sua Bíblia. Daniel é um remanescente judeu, e Michael é um remanescente judeu, e Azarias e Ananias são remanescentes que estão aí. Para dizer o quê? Tentando ampliar a noção do propósito de Daniel. Teve as diásporas, eles foram para outros povos, mas 3 coisas marcaram o povo judeu. Uma delas foi a comida, o kosher food, o tipo de comida que eles comiam. E eu quero que você entenda que talvez nesse momento Daniel e esses amigos, eles são convidados
a quebrar uma lei que para eles é lei, algo que os marca como povo de Deus. Eu não estou dizendo que o que te marca como povo de Deus é o que você come. Mas se Deus fala para você fazer alguma coisa, se o Espírito Santo fala para você fazer alguma coisa, isso é uma marca que você tem com Deus. E esses homens tinham uma marca e eles decidem, eles pedem, eles se submetem, a autoridade está ali e pedem, por favor, nos permita manter, nos alimentando de uma forma que não desagrade o nosso Deus. E, queridos, eu quero dizer que isso é um propósito. Quando você está trabalhando em algum lugar, você está fazendo alguma coisa com alguém, e você é obrigado a fazer algo que é contrário à lei de Deus, mas você não se insurge em rebeldia, mas você vai até a pessoa que pode e fala, por favor, eu, eu não queria fazer isso porque isso é contrário. Isso vai fazer mal, meu Deus. Você vai poder ver o rei de todo o rei de todo o universo, movendo o coração de pessoas e lhe dando graça. E fazendo com que os seus verdadeiros nomes, Deus é justiça, Deus o ajuda, quem é como Deus, o seu verdadeiro nome, os nomes de Deus sejam exaltados. E aí, ele faz um teste, me deixa 10 dias, lembre que essa comida era para 3 anos. Nos alimenta com 10 dias, eu quero te dizer algo, quando você é fiel ao que o Deus direcionou a sua vida, aí você vai receber muito mais do que o alimento de verduras. Você vai receber o alimento do céu. O seu rosto vai estar alegre porque o Espírito Santo vai alimentar você. E como disse o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. A sua fidelidade ao propósito de Deus, a sua fidelidade ao reino de Deus faz toda a diferença. E o Senhor poderá derramar sobre mim e sobre a tua vida sabedoria, ciência, para que as pessoas ao redor que não conhecem o Senhor possam ver o quão maravilhoso é o Deus soberano, o Deus do universo, o Deus de Israel. Você vê que as pessoas falam sempre os nomes dos amigos de Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego. E já fizeram até música dentro da igreja. Tá? Isso nada mais é do que uma falta de conhecimento bíblico. Não fique tendo ataques de ciúmes. Deus escolheu só os judeus? Não, querido. Deus escolheu todo mundo. Jesus Cristo morreu por todos. Só Israel foi eleita para ser raiz para a humanidade, para ser fundamento de um projeto para os homens perfeito. Eles rejeitaram. Muitos estão voltando, glória a Deus por isso. Mas o fato de ser predestinado não significa que haverá eleição. Um fundamento que você precisa definir, não só para o entendimento do livro de Daniel, mas para a sua caminhada bíblica. Desde o princípio, todos foram predestinados para serem filhos de Deus. Mas existe um ato que tem que ser feito por cada um de nós, que é a declaração da submissão a essa autoridade. Aí seremos os eleitos, seremos aqueles que, confessando publicamente Jesus Cristo entre os homens, ele nos confessará diante do Pai. E o nosso nome estará escrito no livro da vida. Esses são os eleitos. Nós vamos estudar aqui o livro de Daniel, e eu já peço a você, leia o livro todo, dá para ler os 12 capítulos. Até o próximo episódio, a gente não vai entrar aqui decifrando os sonhos de Daniel, fazendo escatologia. Eu prefiro me submeter ao presente de Deus para a minha vida, o hoje de Deus. O que é que eu tenho que fazer hoje? Prefiro me submeter a isso. Leia o livro de Daniel todo, observe o agir de Deus sobre a vida dele, a conduta dele e a conduta dos homens que não tinham o vínculo, a relação com Deus que Daniel tinha. E nós vamos falar sobre 3 aspectos, né? Que é esse agir de Deus, o agir do homem de Deus e o agir do homem, vamos dizer assim, normal, uns que se arrependem, outros que não, e as consequências disso. Fica com essas lições para você. Tenha uma conduta desejável entre os homens. Tenha uma conduta santa, que não se guia pelas coisas dos homens e sim pela vontade do coração de Deus. Cuidado com o que você faz e com o que você fala, porque isso vai dizer quem é o seu Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente vai receber presentes, isso é um fato. Só que ser um povo santo não significa ter recebido presentes de Deus,
mas continuar sendo servo e obediente aos comandos de Deus através do Espírito Santo. O fato de você receber o dom de Deus, você pode pegar esse dom e usar para outras coisas. O fato do povo de Israel ter muitos Nobels não quer dizer que as pessoas que tiveram Nobel estavam servindo a Deus. É algo que chama a nossa atenção para que a gente olhe para aquela nação e que a gente possa descobrir por que isso aconteceu. Boa parte do conhecimento que eu aprendi na minha vida veio porque eu me submeti às leis de Deus. Mas eu sei que hoje eu posso negar ao Senhor e eu posso não estar com Jesus Cristo na glória. Então o ponto não é como a gente começa, mas como a gente termina a caminhada. É um processo. E ser santo não tem a ver somente com aquilo que você recebeu de Deus, mas se você continua fiel àquilo que Deus te deu. E nós vemos em Daniel, em Michael, em Azarias e Ananias, homens que, apesar de serem bonitos, de serem vistosos, eles no momento da aflição, eles dizem, eu quero continuar servindo ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a você que nos ouve, a todos aqueles a quem você vai distribuir essas mensagens, e aguardo você no próximo episódio.